sabe que as notícias desse país nos assombram, né? Eu não gosto muito, eu sempre tento trazer uma visão positiva sobre a vida, né? Mas ser positivo de jeito nenhum é você ser omisso, você perder a sua indignação, né? O otimismo não tem a ver com isso. Aliás, eu acho que o otimismo tem a ver com uma ação, a gente achar que a gente pode transformar, mas é claro que a gente não pode ficar inerte, anestesiado diante do horror que é muitas vezes o cotidiano do nosso país. Eu trago agora a reportagem da Laís Vieira, nossa repórter do Rio de Janeiro, e ela conta para você que a Polícia Civil do Rio ouviu hoje os agentes envolvidos na operação que terminou com a morte de um garoto de 14 anos em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Essa informação, esse fato que chocou o país, né? E o delegado responsável por esse caso apura a logística de socorro a João Pedro, porque a família ficou 17 horas sem notícias desse menino. Então a Laís Vieira conta para você mais sobre essa história. Policiais que participaram da operação que resultou na morte do adolescente João Pedro Matos Pinto, de 14 anos, prestaram depoimento nesta quarta-feira na Delegacia de Homicídios. Estão programados para os próximos dias depoimentos de outros familiares da vítima e do piloto do helicóptero da Polícia Civil do Rio, que socorreu João e o levou para a base do Corpo de Bombeiros. Em entrevista à TV Globo, o delegado Alan Duarte descartou o envolvimento dos criminosos que estavam fugindo dos policiais com as pessoas que estavam na casa em que João foi baleado. Segundo o relato dos policiais civis que estavam no confronto, esses criminosos nada tinham a ver com essas pessoas que estavam no interior da residência, esses jovens. Foram criminosos que ingressaram no interior dessa residência para fugir do cerco policial e acabaram entrando em confronto com esses policiais. Ao longo da investigação vai ser apurada a logística do socorro. A gente entende a tristeza dessa família, a gente lamenta muito o incidente com o jovem, com a vida inteira pela frente, e a Polícia Civil vai trabalhar duro para esclarecer o fato da melhor forma possível e prestar conta à sociedade. A polícia também aguarda o resultado do exame de confronto balístico feito nas armas dos policiais e da perícia realizada no corpo do adolescente para apurar de onde partiu o tiro que atingiu João na barriga. A Coordenadoria Geral da Polícia Civil instaurou uma sindicância administrativa disciplinar para investigar a conduta dos policiais civis que participaram da ação no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. O trabalho ocorre em paralelo ao inquérito policial que já existe. João Pedro foi morto quando estava na casa da tia com outros primos menores. As polícias federais e civis faziam uma operação contra o tráfico de drogas quando bandidos teriam pulado no local em que o jovem estava, e assim teria começado o confronto. Baleado, o adolescente foi levado de helicóptero pela polícia e os familiares só souberam da morte dele na terça-feira de manhã. O caso ganhou repercussão nacional e deputados do PSOL entraram com uma representação na Organização das Nações Unidas relatando que ações do tipo são comuns em comunidades do Rio de Janeiro. Eles pediram que uma comissão da ONU investigue a morte. Do Rio de Janeiro, Laís Vieira. Nós falamos a respeito desse assunto agora aqui no CBN Noite Total, tentando refletir um pouco sobre a indignação que causou esse fato. É realmente muito triste. Eu fiquei um pouco atordoada de ver a foto do pai do menino gritando ali, né, no momento do velório, do enterro. Por exemplo, a atriz Thaís Araújo, ela publicou no Twitter dela o seguinte, a fala dela, ela falou o seguinte: o Estado brasileiro mata diariamente aos montes até tudo virar apenas números. Gente não é número, gente tem nome, tem vida, tem história. Hoje foi João Pedro. João Pedro não é um número. E esse caso em particular choca o Brasil, mas quantos casos como esse não acontecem, né? E eu queria muito agora promover uma reflexão. Eu vi nas redes algumas pessoas falando sobre isso, eu acompanho alguns grupos de mulheres, grupos de mulheres negras também. Em determinado foi falada essa expressão, a vida negra, né, não tem valor, e isso me chocou demais, assim,
muito. E eu queria entender um pouco se isso pode mudar, se a gente pode fazer alguma coisa para mudar, qual é o lugar que a gente tem que se colocar para não ter essa tristeza tão grande. Precisa chegar nesse ponto de absurdo para a gente transformar a realidade? Bom, eu trouxe aqui 2 convidados para falarem com a gente sobre esse assunto. O Júnior Salgueiro, ele é líder comunitário da Central Única das Favelas em Salgueiro, de São Gonçalo. Gentilmente concordou em conversar com a gente hoje aqui no programa. Júnior, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem. É difícil assim até começar essa entrevista. E eu queria te perguntar a respeito desse valor das vidas, né? Fazendo parte de uma comunidade, morando em Salgueiro, em São Gonçalo, qual é a reflexão que você faz nesse momento, Júnior, sobre essa morte que choca o país, mas quantas mortes chocam o país? Como é que a gente não se mobiliza? Como é que a gente não transforma e não transformou ainda essa realidade, na tua opinião? Exatamente. Então, aconteceu esse fato aqui na comunidade e a comunidade em si ficou muito abalada, porque o corpo do jovem sumiu, a família estava desesperada, a comunidade em si nas redes sociais começou a se comover, começou a se unir, líderes de outras comunidades, de projetos, de ações, também abraçaram a ideia e a comunidade começou a fazer barulho. A favela começou a gritar, pedindo por justiça nas redes sociais, pedindo por justiça e querendo saber o paradeiro do garoto e nada. A família também procurando os hospitais, IML, nada. O Estado não dava uma posição e todo mundo já aflito, desesperado, e foi tomando essa proporção toda, porque é mais um jovem, mais uma criança, mais um favelado, mais um negro, para as estatísticas. E isso aí fere muito a nós que moramos na comunidade, porque é uma pessoa do bem, filho de 2 pessoas do bem, uma família toda do bem. E aí o Estado vem e acaba com a vida do rapaz, não sei se é mais nem menos. Júnior, você vê, quando isso foi levantado, né, sobre o valor da vida, né, e o valor da vida quando se faz parte da periferia. O que você, como integrante da comunidade, líder comunitário, né, sente nesse momento pela sua comunidade, pela nossa comunidade humana, que é tão desigual? O valor da vida parece, embora não seja, mas parece e é tratado de uma maneira tão desigual. Você vê algum caminho para a gente, como sociedade, crescer, melhorar, não ser tão medíocre quanto a gente é hoje como comunidade humana? Exatamente. O valor da vida humana, a vida tem 2 valores. Um é o valor da área nobre e outro é o valor da comunidade. O Estado não entra assim, como a gente diz, na rua. Só entra na favela. A vida de uma criança foi embora brutalmente. Então a sociedade tem que acordar, tem que cobrar, tem que exigir dos governantes uma posição. Porque ontem foi ele, o João Pedro, hoje já foi o João Vitor, na Cidade de Deus. Morreu agora à tarde, fazendo entrega de cesta básica. Então, se a comunidade, o povo não se unir e não pedir, não gritar por justiça, um abraçar o outro, igual aconteceu ontem, fomos o assunto mais comentado no Twitter. O povo já está começando a acordar, já está começando a querer justiça, a gritar. A favela já está ganhando voz. É isso que a gente vem querendo, está lutando, a gente luta por isso. Você acha que é o fortalecimento dessas lideranças? Quem é que fala por nós? E quando eu falo por nós, porque eu vejo que deveria ser uma só comunidade. Eu vejo como a gente é o que você colocou, né? Tem pesos e medidas diferentes. Você vê o fortalecimento de lideranças das comunidades, você vê o apoio de pessoas ou até de celebridades, de pessoas influentes pressionando. Como é que você vê que esse pode ser um movimento? Quem está ouvindo a gente agora, né? O que eu posso fazer para que essa minha indignação não vire anestesia? Né? Será que a gente pode tirar a lição de um luto desse para de alguma maneira começar uma transformação ou continuar uma transformação? Não sei a tua visão sobre isso.
Exatamente. Então, aconteceu isso. A favela mostrou sua voz. Líderes de outras comunidades, como eu falei, abraçaram a causa. Então, o povo foi abraçando a causa um do outro, foi se comovendo. Outras comunidades já passaram por isso. A gente está passando por isso hoje. Outras vão passar. E aí a gente tem que abraçar a causa do outro. Nós temos o Twitter, temos o Instagram, que a gente pode se manifestar. Eles vão ver, igual viram ontem. Isso mesmo. Eu estou também, Júnior, o Júnior é líder comunitário da Central Única das Favelas em Salgueiro, São Gonçalo, de onde vem o João Pedro, né? E eu estou também em contato com o Gilson Rodrigues, ele é coordenador nacional da GDS Favelas em São Paulo. Eu quis muito trazer o Gilson por fazer parte também de São Paulo, foi a primeira pessoa que eu contactei nesse momento, na verdade, para a gente tentar fazer essa reflexão aqui. Gilson, boa noite. Olá, Petra, boa noite. Olá, Júnior. É nossa solidariedade aqui de Paraisópolis, do GDS das Favelas, por essa situação aí no Rio. Estamos acompanhando e nos unindo aqui em São Paulo também, para que situações como essas possam ser denunciadas e que jamais volte a acontecer. A denúncia funciona, Gilson, porque num caso absurdo como esse, chega no trágico, e aí a gente se mobiliza, a gente se choca, como disse aqui a Thaís no Twitter dela, né, com os números, porque os números acontecem, o Júnior trouxe pra gente mais um número hoje em Cidade de Deus, né, mais um número, porque as pessoas viram números. E aí eu te pergunto se você acredita que a internet, então, qual é a mobilização, meu Deus, que precisa acontecer hoje para a gente tentar transformar isso, assim, na tua avaliação, na tua experiência também como um líder político, né? Porque vocês fazem política sendo esses líderes comunitários hoje tentando que a voz de vocês seja ouvida, né? Sim, eu acredito que a denúncia, ela funciona e ela mobiliza outras pessoas da sociedade em geral para se unir com relação às injustiças que acontecem na favela ou em qualquer lugar. Hoje em dia, com o evento da rede social, das pessoas estarem mais conectadas, nós conseguimos fazer com que as nossas vozes cheguem muito mais longe. Antes essas coisas aconteciam, esses fatos como o que aconteceu hoje e aconteceu ontem, são casos que já virou rotina na população mais jovem, que tem morrido diariamente, né? Nós falamos muito do genocídio da juventude negra que acontece neste Brasil, como uma política de Estado que tem matado as nossas crianças apenas pelo endereço onde eles moram e pela cor da sua pele. Então, nós temos certeza que o Brasil não concorda com essa política, não concorda com essa ação, e quanto mais pessoas nós denunciarmos e mobilizarmos, mais vamos poder criar políticas públicas efetivas para que a gente consiga criar uma situação de proteção dessas comunidades e dessas crianças que estão morrendo. Eu me coloco no lugar deste pai, dessa criança que faleceu hoje. Eu tenho um filho de 14 anos também, negro, que me preocupa dele poder andar na rua e ser olhado, ser visto como marginal. Nós queremos que as nossas crianças possam crescer, possam desenvolver, possam ter uma chance de poder sonhar em ser alguém na vida, de poder chegar na sua juventude, curtir a sua juventude, ser adulto, chegar idoso. Mas nós temos visto cada vez mais uma juventude que está morrendo e que está sendo assassinada diariamente. Você pega aqui em Paraisópolis recentemente, nós tivemos 3 casos em dezembro do ano passado, em que a polícia entraram na casa de 3 jovens aqui, sequestraram esses jovens e até hoje ninguém deu notícia do paradeiro dessa situação. Bem como a situação dos jovens mortos aqui de Paraisópolis, que foram encurralados, pisoteados e assassinados, e depois na corregedoria foi pedido um arquivamento por legítima defesa. Então, o Estado tem protegido assassinos e a sociedade precisa entender que isso está acontecendo para se unir a essas comunidades e criar formas de proteção. A gente não pode se calar. A única forma que nós temos é poder falar, poder mobilizar a sociedade, mobilizar as pessoas de bem que entendem que a favela precisa de proteção e que precisam de uma rede específica para lidar com esses problemas, que a favela não é marginal, que a favela é uma potência, que a favela gera emprego, gera desenvolvimento, e que ninguém sonha em morar na favela por um desejo próprio. As pessoas querem morar no bairro, ninguém sonha em morar em fundo do córrego, morar em fundo da ribanceira. Nós estamos buscando dignidade e condições de vida, mas as favelas têm sido
crescidas de forma desordenada e abandonadas na sua própria sorte. Nós vamos mudar isso. Você vê, como o Júnior comentou aqui, das redes, né? Porque, enfim, as pessoas foram para as redes e aí a rede ela se torna um amplificador do que acontece e que até então é abafado, ou então, até então a gente não quer ouvir, e é a realidade. Você vê a ferramenta da internet como, aliás, a internet como ferramenta para validar essa ação política, essa voz política que vem da favela e que precisa vir da favela porque é parte representante forte da nossa sociedade, mas é ignorada. Como é que você vê a internet como essa ferramenta? E a necessidade de aprimorar também essas vozes, né, Gilson? Essas vozes políticas que vêm das comunidades. É feito muito na força da internet, das redes sociais. As favelas têm cada vez mais se conectado com sua comunidade, com as suas redes e com outras comunidades no Brasil e no mundo, criando uma grande aliança, uma grande rede de apoio que pode ser conectada e pode ser acionada a qualquer momento. Ainda mais em tempos como esse de pandemia, que tem muita gente em casa, que muita gente acompanhando pelo computador tudo que está acontecendo, ela fica ainda mais poderosa e a comunidade precisa utilizar disso. Ao mesmo tempo que uma boa forma de fazer é pressionar, informar a sociedade tão cedo, mas pressionar aquelas pessoas que podem mexer com a lei, que são as pessoas que estão lá em Brasília, que estão nas câmaras municipais, que estão no Senado, para que se criem iniciativas de proteção a essa comunidade. É importante que te fale, mas não pode virar mais um número, mais um caso, mais um outro que aconteceu e ganhou repercussão nacional, às vezes internacional, mas que efetivamente nenhuma ação foi feita para prevenir que outros jovens como esse aconteçam. Então, essa voz ela precisa ser canalizada para o formato certo, para a linha certa, que é de formulação de leis, aprovação de leis que garanta a proteção de pessoas na favela desse país. É inadmissível que essas operações que têm acontecido no Rio, principalmente essa semana, que tiveram diversos mortos, continuem acontecendo diante de uma pandemia em que o Estado promove um massacre. Quer dizer, quem deveria estar cuidando das pessoas está matando as pessoas nas ruas e nos morros deste país, e todo mundo olha na televisão, até se escandaliza no primeiro momento, mas não faz nada para ajudar. Então nós precisamos efetivamente criar condições para que situações como essa não deixem acontecer. Então, para mim, a minha sensação é que além de matar, sequestra o corpo, sabe? Não dá satisfação para a família, coloca a família numa situação de vulnerabilidade e que causa ainda mais dor para a família que já vem sofrendo numa situação como essa. É uma criança com sonho, um jovem que sonhava em ser advogado pelos nós vimos, de família boa, trabalhadora, que estava com outros amigos, outras pessoas parentes. Então é um trauma para a família inteira, para esses jovens que tiveram que vivenciar isso. Nós tivemos recentemente crianças das favelas do Rio escrevendo cartas falando dos tiros, dos helicópteros. Quer dizer, olha que situação que nós estamos vivendo, uma situação de guerra, e a gente olha a cada notícia isso com perplexidade, mas efetivamente a política pública não está mudando, quer dizer, não está mudando, continua acontecendo e as pessoas estão achando normal. Então não é normal uma criança de 14 anos ser assassinada dentro de casa, não é normal que essas ações do Rio de Janeiro estejam acontecendo diariamente, matando as pessoas nas favelas, e isso apenas virar uma notícia no jornal. Nós precisamos fazer com que essas iniciativas, essa voz que as redes sociais estão dando hoje, vire ações efetivas no combate a esse tipo de situação, criando projetos de lei e mudando a situação do comando da polícia, né? Então, precisa mudar o comportamento deles para que eles entendam que somos gente, somos brasileiros, que nós existimos e nós queremos viver. Somos um organismo, né? Eu já estou aqui invadindo o repórter CBN, minha equipe já está aqui pedindo para eu encerrar, mas eu preciso de uma última reflexão do Júnior Salgueiro, líder comunitário aqui da Central Única das Favelas de Salgueiro de São Gonçalo, de onde vem o menino João Pedro. Eu queria uma última reflexão tua, Júnior, para a gente levar com a gente para essa noite, para essa semana, para a nossa vida, para tempo de pandemia, para tempo de superar a pandemia, para tempo de uma política melhor, para tempo da gente se responsabilizar para eleger melhores, políticos para representarem a gente. Qual é
a mensagem que a gente tem que ter forte na cabeça para levar para ação hoje, na tua opinião? A mensagem que eu até deixo para todos é que a favela não pode se calar. Nessa pandemia que está acontecendo, eu só vejo o povo ajudando o povo. Pessoas civis só. O Estado não ajuda, o Estado não colabora, e ele vem e tira a vida de um jovem. E aí só muda a polícia. Não vê a polícia militar, vê a civil e vê a federal, fizeram cagada como sempre fazem. Desculpa o termo. Mas a reflexão que a gente tem que ter nesse caso é que a gente tem que falar. Não pode deixar se oprimir, não pode deixar pra lá, não pode deixar virar um número. Tem que falar, tem que gritar, tem que fazer barulho. A favela cada dia mais vai ganhando força, como o amigo Gilson falou, a favela é uma potência. Então eles não podem vir aqui tirar a vida de uma criança e ficar por isso mesmo. A gente tem que bater na mesma tecla para não acontecer mais aqui, não acontecer na favela amiga e também não acontecer na pista e não acontecer em lugar nenhum. O valor da vida tem que ser igual. Tem que ser, a favela tem que continuar nesse ritmo crescente aí, de falar, usar as mídias, as plataformas digitais e não esperar o governo. E prestar bem atenção no que os governantes estão fazendo para nas próximas eleições a gente poder colocar alguém que possa olhar pelo povo. Júnior Salgueiro, líder comunitário da Central Única das Favelas em Salgueiro, São Gonçalo, Rio de Janeiro, muito, muito obrigada pela gentileza da conversa, da disponibilidade, da reflexão aqui no programa de hoje. Júnior, até uma próxima. Muito obrigado, eu agradeço também pelo espaço. Gilson Rodrigues, coordenador nacional do G10 Favelas em São Paulo, também te agradeço de coração pela conversa, pela reflexão, por estar sempre disponível com esse desejo de transformar. E se a gente puder, também estar disponível para que todos nós tenhamos essa transformação, seria um ganho muito, muito, muito grande para a nossa sociedade. Te agradeço muito pela conversa. Petra, muito obrigado. Parabéns por colocar esse tema em pauta. Parabéns a todos da CBN por dar voz a essas comunidades e não deixar que um tema tão importante fique esquecido. Contem com a gente, sempre, tá bom? Tamo junto aí nessa.